Imagina que você acabou de comprar um carro, tá super feliz com a sua nova aquisição, já faz um tempo que você queria ter um carro e finalmente você conseguiu. Porém, para sua infelicidade, algumas semanas depois o seu carro é roubado, você fica desolado e aí o seu amigo chega até você e fala: pô, mas também você foi comprar um carro, né, cara? Se você não quer ter o seu carro roubado, é só você não ter um carro. Por que você foi comprar ele se você sabia que ele ser roubado era uma possibilidade, que isso poderia acontecer? Então, provavelmente você vai achar que esse seu amigo é um grande babaca, não é mesmo? Afinal de contas, você não foi o culpado pelo roubo do seu carro. Os ladrões são os culpados. Parece um absurdo ver alguém tratando um crime dessa forma, não é? Só que é exatamente como muitas pessoas insistem em tratar o crime do vazamento de nudes. Eu lancei um vídeo falando sobre a hipocrisia da reação social que as pessoas costumam ter, né? A diferença da reação das pessoas quando um nude de um homem é vazado e quando o nude de uma menina é vazado. E de forma geral, a repercussão foi bem positiva, mas eu ainda fico realmente impressionado com o tanto de gente que tem essa mentalidade de que se você não quer ter os seus nudes vazados na internet, é só você não tirar. Essa mania bizarra de culpar a vítima e não o criminoso. Se você não quer tirar nudes, se você acha que é arriscado, se você não quer correr esse risco, você acha que essa é a melhor forma de não se expor e de nunca ter que passar por isso, tudo bem, cara, é seu direito, faz isso para se prevenir, beleza. Mas é muito insensível, para não dizer até imbecil, você se deparar com o caso de alguém que teve a sua intimidade exposta e a sua primeira reação ser essa: culpar a pessoa por ter tirado as fotos. A culpa é dela. Se ela não tivesse tirado, não teria sido vazado, não teria sido exposto. É uma falta de empatia sem tamanho. E talvez você esteja pensando: ah, mas um carro é útil, né? Um carro vai te levar para os lugares e tal. O nude é inútil, você não precisa tirar. Então sim, a pessoa que tira, ela tem que estar ciente de que ela está correndo esse risco, então a responsabilidade é dela também. Bom, primeiro que o carro não é realmente fundamental para sua existência. Muitas pessoas conseguem passar a vida inteira sem precisar de um carro, utilizando outras formas para se transportar. Mas a gente pode levar o exemplo para qualquer outra coisa que seja mais fútil, como por exemplo um colar. Um colar não tem realmente uma grande utilidade na sua vida. Ele está ali só como um adorno. Mesmo assim, você pagou um valor por esse colar, porque você queria aquele colar por algum motivo, e da mesma forma, se algum bandido passar e arrancar ele do seu pescoço, roubar o seu colar, a culpa é sua por ter comprado o colar em um primeiro momento? Afinal, se você não quer ter os seus nudes vazados, é só não tirar os nudes. E se você não quer ter o seu colar roubado, é só não ter um colar. Esse exemplo idiota poderia se estender para praticamente qualquer crime e em nenhum deles você veria sentido. Se você não quer ser assaltado na rua, é só ficar trancado em casa. Se você não quer ser assassinado, é só você mesmo tirar sua própria vida antes, porque se você estiver morto, não tem como ninguém te matar. Ou até mesmo para casos que nem são crimes, mas que ainda assim seria totalmente idiota usar essa comparação, como por exemplo, se você não quer ser traído, é só não namorar. Se você não quer ser demitido, é só você não ter nenhum emprego. Se você não quer reprovar de ano, é só você não ir para a escola. Literalmente qualquer coisa pode ser evitada se você não tiver ou não fizer aquilo. Agora, não é porque você acha que não existe a menor necessidade de tirar uma foto do seu corpo, de enviar isso para alguém ou de praticar sexo virtual, não é porque para você isso é desnecessário que passa a fazer sentido você sair por aí julgando as pessoas que sentem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Talvez elas estejam em um relacionamento à distância, ou então o relacionamento até é próximo, mas a pessoa viajou, foi fazer intercâmbio, ficou 6 meses em outro país, e aí sentiram saudade um do outro e decidiram fazer algumas coisas do modo virtual. Não tem absolutamente nada de errado nisso. O corpo é da pessoa e ela pode se fotografar nua se ela quiser, mandar pro namorado ou sei lá, pra pessoa com quem ela tá flertando. O que é errado, de fato, é a outra pessoa utilizar isso para expor a intimidade de alguém sem a permissão dessa pessoa, né? Sem o consentimento dela. Isso é que é errado. A culpa é de quem espalhou as fotos. O único caso em que eu vejo um argumento similar sendo utilizado são nos casos de estupro, que algumas pessoas insistem em querer culpar a vítima também, falando que estava com roupas muito curtas. E pode até ser que nesses dois casos a vítima poderia ter se prevenido melhor se a pessoa não tivesse tirado a foto. É claro, não teria como ela ter vazado. Talvez se a pessoa tivesse com uma
uma roupa menos exposta, pode ser que ela não teria se tornado um alvo. Mas novamente isso se aplica para vários outros casos em que ninguém diria isso. Se você volta a pé da sua faculdade todo dia, de noite, e em um desses dias você é assaltado, bom, você poderia ter prevenido isso também se você não voltasse a pé da faculdade. Se você teve algum objeto furtado, você também poderia ter prevenido isso se você não tivesse comprado aquele objeto para começo de conversa. E como eu já disse, pode ser um objeto que você considera útil, como talvez um celular, mas também pode ser algo que é meramente um adorno, como um anel, como um brinco, como um colar. Quem é você para fazer esse juízo de valores e determinar o que é mais importante ou mais fundamental para uma pessoa entre um colar, um acessório e um desejo carnal, uma necessidade de satisfazer o seu prazer, ainda que de forma virtual? Você não deve sair por aí medindo todas as outras pessoas pela sua própria régua. E isso me deixa verdadeiramente chocado, porque às vezes eu me pergunto de onde vêm essas ideias estúpidas do Estado de, por exemplo, proibir os patinetes porque tem algumas pessoas que não sabem direito como usar e acabam se machucando, né? A solução, então, é proibir o negócio. Assim que você acaba com o problema. Se tem meia dúzia se machucando, a culpa não é dessas pessoas que estão usando uma coisa que elas não estão aptas para utilizar. Não, você tem que proibir e assim ninguém mais pode usar. É basicamente o mesmo pensamento de quem entende que a forma de acabar com o vazamento de nudes é nunca mais tirando os nudes. Simplesmente todo mundo para de tirar foto do próprio corpo e o problema some. Pronto, resolvido. Que ótimo, né? Deveria ter até uma lei proibindo, então, de tirar foto do próprio corpo, porque aí resolveria. Não é incrível? Olha só, de onde vem essa mentalidade de que as pessoas estariam mais seguras se elas fossem menos livres? É muito perigoso sair na rua de noite. Então por que a gente não implementa o toque de recolher mais uma vez? Com certeza reduziria pra caramba o número de crimes, de furtos, de assassinatos. Então é uma boa ideia cercear a liberdade de todos os indivíduos, porque tem algumas pessoas que fazem coisas erradas. A culpa não é mais do criminoso, do assaltante, de quem está fazendo vazamento de imagens íntimas de outras pessoas. Não, a culpa é do cidadão que permite que esse tipo de coisa aconteça. Por isso, ele deve ter a sua liberdade limitada. Vamos resolver o problema da segurança do nosso país proibindo todo mundo de sair de casa. Teve uma pessoa que foi assaltada por um cara que estava usando uma faca. Vamos proibir as facas, então? A partir de agora só pode faca de plástico? Não, é sério que vocês acham que é assim que se resolve um problema? De todas as coisas que você poderia falar sobre uma pessoa que foi vítima de um ataque ou de um crime, a melhor delas é jogar a culpa pra cima da vítima. A melhor ideia que você teve sobre isso é que as pessoas estariam melhores se elas fossem menos livres, se elas não tivessem essa liberdade para fotografar o próprio corpo, ou se elas não utilizassem essa liberdade, no caso, né? Aí as coisas estariam melhores. Esse tipo de caso, esse tipo de comentário tão recorrente, me mostra como a gente ainda está muito distante de se libertar desse pensamento de que a melhor forma de resolver as coisas é cerceando a liberdade da população. Para que se preocupar mais em punir essa minoria que comete os crimes, essa minoria que tomam atitudes que de fato prejudicam as outras pessoas? Por que a gente vai punir esses se a gente pode punir todo o resto da sociedade limitando as suas ações, não é? Sei lá, na minha opinião, essa não é uma boa ideia, esse não é um bom discurso, mas você tem o direito de pensar assim. Você tem o direito de que o Estado precisa te obrigar a usar o cinto de segurança, ao invés de tornar isso uma opção sua, sendo que é para sua própria segurança. Você tem o direito de achar que as pessoas precisam de um Estado que atue como a babá deles. Tem o direito de achar que quando uma pessoa é vítima de um ataque, a culpa é dela por ter permitido que aquele ataque acontecesse. E eu tenho o direito de discordar da sua opinião. Bom, pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham achado interessante. Deixa o seu like, seu feedback, comentário aí embaixo, confere os links na descrição do vídeo, tem link pro Deezer, Spotify, muito importante se você escutar as minhas músicas por lá, porque me ajuda muito mesmo. No mais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilha o vídeo com seus amigos, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui, agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!